vocês. Eu sou o Igor Marçal. E eu sou a Andriele Paulo. E nós somos os entrevistadores infantis mais amados do Brasil. Eu espero. E juntos nós apresentamos o Papo na Moral. E a gente, todo episódio, tem um convidado ilustríssimo. Sim. E o de hoje é uma convidada ilustríssima. Então que Especial. rufem os tambores e muito especial. É. Então que rufem os tambores. Marilis Rodrigues! Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite, antes de tudo. Tô animadíssima para bater esse papo na moral. Marilis, você é atriz, preparadora do elenco e também escreve. Como essas funções se completam na vida sua? Eu faço um monte de coisa, né, relacionada à arte, e eu tenho uma história bacana para contar sobre isso. Eu comecei a minha vida como bailarina. Depois, bailarina, professora de balé, coreógrafa, e depois atriz, professora de teatro e interpretação para TV. Só que, em busca de estabilidade, eu fui sempre me recriando. Eu falo que eu sou que nem o ex, eu vou recalculando a rota. Então, eu estava trabalhando como atriz. Aí, deu uma caída de oportunidade como atriz, eu estava aqui como professora. Aí, comecei a produzir peça para os meus alunos fazerem, produzir também muito teatro para eu fazer. Aí, eu comecei a escrever para que a gente pudesse ficar em cartaz, sem ter que valorizar os direitos autorais. Então, eu sempre fui me reinventando, né? E é uma coisa que é muito minha. Assim, eu sempre gosto, tudo que eu vejo na vida, eu tenho vontade de aprender. É impressionante. Eu vejo, falo assim, eu vejo um artesanato numa feirinha, eu fico olhando e falo, nossa, que vontade de aprender. Então, eu acho que foi assim que foi acontecendo na minha vida. E, graças a Deus, foi dando certo, né? É bom. E aí é bom porque, pra gente ver de arte, eu falo que tudo que tem dentro da minha casa até hoje foi pago com arte. Com a minha arte de alguma forma, né? Mas para conseguir isso, né, no país que a gente vive, quanto mais você vai abrindo o leque de possibilidades, mais tranquilidade você tem. Pelo menos, né, se você não for, assim, uma protagonista de muitas novelas e tal, que tem sempre um convite atrás do outro, né? Mas é uma forma muito bacana, muito gostosa, porque eu também descobri que eu gosto de todas essas formas de arte. Eu gosto de dar aula, eu gosto de preparar elenco, eu gosto de escrever. Então, eu tô sempre me realizando, né? Isso é maravilhoso. A senhora já ajudou muitos atores, inclusive eu, né? Muitos atores e muitas atrizes, para se prepararem para papéis importantes. O que a senhora mais gosta nesse trabalho de bastidores? Primeira coisa que eu gosto demais é o universo infantil. Sim. Eu falo que eu comecei a trabalhar com criança logo que eu deixei de ser criança. Eu comecei a dar aula, eu tinha 16 anos. E eu acho muito divertido, eu gosto muito porque, assim, eu acho que é um ambiente que é sempre leve, vocês sempre ficam felizes com muita facilidade, vocês se envolvem no trabalho de uma forma muito leve, muito tranquila. Sim. Então, eu gosto da bagunça. É a primeira coisa que eu gosto da bagunça. Mas uma coisa que você disse, né, que eu te ajudei, que ajudei muitas pessoas, na verdade, a gente tem um encontro. Não é que eu estou ajudando vocês a serem atores, eu estou ajudando vocês a encontrarem o caminho de vocês. Sim. Né? E eu falo que o meu equipamento é sempre o mais caro de todos, porque são as crianças que são meu equipamento. E vocês contribuem demais com o meu trabalho. Então é muito fácil você falar que eu te ajudei, quando na verdade quem me ajudou foi você, né? Vocês ajudam, vocês facilitam muito. Principalmente quando vocês chegam, e geralmente em novela, em filme, no teatro é assim. Vocês chegam muito envolvidos, com muita vontade de aprender, com muita alegria, né? No que estão fazendo. E então é muito fácil, é muito gostoso. E eu gosto de acompanhar vocês também quando vocês vão crescendo. Eu adoro também. Ontem encontrei um que já está muito maior do que eu. Aí encontrei outro que já é mamãe. Então eu acho muito gostoso também acompanhando. Graças às redes sociais eu consigo, né? Vendo assim o caminho de vocês seguindo, eu tenho muito orgulho. Que bom. Na preparação de elenco, cada ator tem um jeito diferente de aprender e se solta. Como você identifica o que cada pessoa precisa e ajuda ela a brilhar no papel? Muito boa pergunta. A gente está falando de atores de filme, de novela e também de alunos, né? Sim. Olha, por mais que eu tenha estudado... Eu sou formada em Educação Física e Artes Cênicas, né? Mas por mais que eu tenha tido estudo de pedagogia, né, de psicologia, eu conto demais com a minha observação e minha intuição. Então, isso é uma coisa que eu
Cada vez que eu vou entrar numa preparação, quando eu vou começar uma aula, eu sempre falo, Deus me ajuda a ajudar. Vai me mostrando qual é o caminho. E realmente o que você falou é uma pergunta muito inteligente, porque assim como 3 filhos funcionam de forma diferente, né? Todos vocês funcionam de forma diferente. Tem criança que funciona no desafio, tem criança que precisa de elogio, de incentivo, né? Tem uns que precisam mais de limite, puxãozinho de orelha, né? No bom sentido, claro. Então, meu primeiro trabalho é observar para ver qual é o caminho que aquele aluno vai funcionar. E aí, num papinho que a gente tem, no primeiro encontro já dá para descobrir um pouquinho, né? Como é que vai ser. E então, aí o que eu vou fazendo? Eu vou propondo para vocês como é que vocês entendem aquele personagem e vou conduzindo, né? Como é que vocês imaginam que ele se comporta, como é que ele se relaciona com todos os personagens daquele filme, daquela novela. Então, o que eu faço? Eu procuro não preparar vocês como eu me prepararia. Entende? Eu tenho que tirar de cada um de vocês quais são as qualidades principais de cada um. E a gente tem uma coisa muito linda, que cada pessoa é muito única, né? Cada um tem o seu brilho, cada um tem a sua facilidade, cada um tem as suas características. Então, é muito importante, principalmente com as crianças, que o que tem de melhor são vocês mesmos, né? Que a gente não se distancie dessas características, sabe? E isso até é uma coisa, assim, quando a gente vai fazer um teste, quando eu vou dirigir um teste, que tem... Às vezes tem 26... No penúltimo tinham 26 crianças com o mesmo texto. A gente percebe que são 26 crianças incríveis fazendo aquele texto, só que cada um com sua pitadinha de personalidade, né? Um é um pouco mais dramático, um é mais engraçado. Então, uma coisa que eu gosto de falar para vocês que fazem muito teste, e a gente muito mais não passa do que passa, né? Porque tem muito mais gente tentando entrar nos papéis do que oportunidades, é que nunca vai ser um problema de vocês. Tipo, eu fiz o teste mal. É raríssimo você ver uma criança ou um adulto fazendo um teste que não foi legal. Mas tem as características de cada um. E aí o diretor vai saber se aquele personagem precisa mais de comédia, mais de drama, mais de força, mais de romance. Então, a aprovação está muito mais ligada ao que cada um apresentou por personalidade do que pela qualidade do teste que fez. Por isso, não sofram, nunca sofram quando vocês não passem algum teste. Faz parte, é assim mesmo. Como é diferente estar no palco, na frente das câmeras e estar por trás ajudando outros atores? Igor, quando eu passei a ser preparadora de elenco, eu brinco que tem assim, tem a parte que estão os atores, eu falo que é a Disney, né? E a parte que está a produção, onde o bicho está pegando. Tem um monte de coisa ali acontecendo. Às vezes a gente tem assim, mais 10 minutos de sol numa externa para gravar um último take de uma cena. E quando eu era só atriz, eu não tinha esse entendimento. Então, eu acho que eu melhorei muito como atriz quando eu passei a fazer a preparação, porque eu consegui entender toda a logística de produção, né? Então, isso me deixou um pouco mais funcional. E com criança, quando eu comecei a preparar a criança, uma coisa que me melhorou muito foi entender que atuar está muito próximo da brincadeira. E a gente vai crescendo, vai colocando um monte de minhoca na cabeça. Né? Então, se você está num estúdio e vê o pessoal saindo, geralmente os adultos saem assim, será que eu fiz bem? Será que eu falei bem? Acho que aquela parte podia ter sido melhor. E vocês saem como? Todo mundo quicando. Será que meu pão de queijo já chegou? O que a gente vai fazer agora? Vamos brincar do quê, né? Então, essa leveza, essa diversão é muito importante para a atuação. E então eu tento resgatar o tempo todo. Muitas vezes, quando eu tô como atriz, eu fico lembrando de vocês. Fico falando, agora eu tenho que pensar no meu pão de queijo quentinho, em vez de ficar pensando se foi bom, se não foi, né? Porque a gente tá dando o nosso melhor sempre, né? Então, ter essa confiança, essa tranquilidade e essa alegria, né? Não a preocupação só, né? Mas a alegria de atuar. Qual foi a experiência mais recente que te deixou orgulhosa do seu trabalho? Eu sou muito orgulhosa do meu trabalho, das minhas crianças, principalmente. É engraçado, porque por mais que eu me orgulhe também do meu trabalho como atriz, eu tenho uma realização muito grande, né? Eu não sei explicar, não sei se é talvez timidez ou, sei lá, não querer me sentir vaidosa, mas eu tenho muito orgulho em ver vocês. A minha última realização muito grande, que me fez até chorar, foi como professora. Nas aulas de teatro, tem muitas crianças que vêm porque querem, né, seguir a carreira, mas tem algumas que vêm porque querem fazer um grupo novo de amizades ou porque são tímidas, querem se soltar. E eu tive um desafio muito grande, que foi uma aluna que ela chegou muito fechada, muito triste, muito, sabe, com muita dificuldade de comunicação e de alegria. E, como eu estava falando que cada um tem um caminho, eu demorei um pouco para entender qual era o caminho dela, não foi fácil. Mas, quando eu consegui entender qual era o caminho dela, a gente foi criando uma parceria
E aí, quando chegou no dia da apresentação, ela ficou em cartaz, ela estava linda, ela estava brilhando. Ela teve um reencontro, assim, muito positivo com ela, de autoestima, de entender o valor que ela tinha. Então, para mim, a última experiência que muito me orgulhou foi essa. E não necessariamente... Acho que ninguém ficou sabendo, estão sabendo agora que eu estou contando, mas assim, não foi uma coisa que todo mundo viu, né? Mas para mim foi uma realização muito grande poder, sabe, ver a felicidade que ela conseguiu encontrar e se enxergar lindíssima como ela é, né? Não se enxergar de uma forma negativa. Então, foi meu maior orgulho. O último que eu me lembro. A senhora tem alguma história curiosa ou divertida de ensaio ou preparação de elenco? História engraçada de preparação de elenco? Bom, tem a sua, né? Vou contar uma do Igor. Ele estava com 3 anos, eu acho, não é? Acho que os 3, né? Tipo, 4. 3, 4 anos, mas era muito pequenininho. A gente começou a ler, acho que era Segundo Sol. E eu estava lendo para ele. Quando a criança é muito pequenininha, eu leio o texto, né? E ali a gente vai conversando. E aí ele seguiu. Eu estava lendo e ele seguiu a leitura, só que ele era muito pequeno. E eu falei, gente, mas... Falei, será que ele decorou? Aí eu fui perguntar para a Andréia, né? Vocês já decoraram o texto? Não, ele está lendo mesmo. Eu comecei a ler com 3 anos de idade. Isso foi surpreendente, foi uma história bem engraçada. Mas tem muitas histórias que são muito legais, né? Porque a gente passa cada aventura, né? Um dia a gente está no areal, outro dia a gente está dentro do mangue, outro dia a gente está viajando para um outro lugar. Isso é uma coisa que eu acho muito gostosa também na profissão. Outro dia eu estava dando uma olhada assim no mapa do Brasil, tem 2 lugares só que eu não conheço. Os outros todos eu fui, muito mais trabalhando do que a passeio, né? Mas esse trabalho já me levou para muitos lugares legais e conheci muita coisa do Brasil. Então, respondi. Quando você era criança, já imaginava que ia seguir a carreira artística? Tem uma coisa muito curiosa. Depois que eu fui perceber, hoje em dia, né, quando eu estou montando peça, estou dirigindo, eu fui me lembrar que quando eu era pequena, eu gostava de brincar com as minhas vizinhas. Eu era diretora, porque a gente fazia assim, a cena das panteras. Você é isso, você é aquilo, você vai entrar daqui. Então, era uma coisa que eu brincava muito com eles, né? Só que eu só fui perceber isso um outro dia que eu estava ensaiando com as crianças. Falei, gente, minhas vizinhas já foram, né? A Kelly das panteras, já foram tantos personagens, né? Então, mas só que eu não tinha naquela época a ideia de que um dia eu fosse trabalhar nem como atriz, porque eu comecei como bailarina. Eu fui uma criança muito tímida. Eu fui a criança mais tímida que eu já conheci na minha vida. Então, eu nunca imaginei que um dia eu fosse trabalhar como atriz. Do teatro, eu comecei a trabalhar com... Do balé, comecei a trabalhar com dança-teatro, né? Que é quando mistura um pouquinho da dança, tem algumas falas e tal. Mas eu ainda sofria muito. Eu tinha muita vergonha de falar. Aliás, até socialmente, assim, eu não falava muito com ninguém, não. Acho que há uns anos atrás eu não viria no podcast. Mas trabalhando como bailarina, né, num espetáculo que tinha em São Paulo, que tinha muitos atores também, alguns atores começaram a falar, nossa, você é engraçada, você devia experimentar comédia. E aí eu resolvi estudar teatro. Adivinha o que eu fiz? Fiz um curso de teatro na FAAP, em São Paulo. Era um curso de 4 meses com uma apresentação. Não contei pra ninguém. Fiz o curso e fui me apresentar, porque eu tinha medo de convidar alguém e chegar no dia e fazer o quê? Não ter coragem de falar, ficar com medo. Falei, isso arregar lá na hora, né? Me esconder na coxinha e não entrar. Então, eu fiquei quietinha. Fiz a apresentação, consegui. Falei, gostei desse negócio de teatro, hein, gente? Aí eu comecei a estudar. E aí, foi assim que eu vim parar aqui onde eu tô agora, né? Como atriz, como preparadora e isso tudo. Mas eu não imaginava quando era pequena, não. Aliás, eu imaginava bailarina. Eu, quando aprendi a falar, já falava que eu queria ser bailarina. Vem cá, tia Lili. Qual foi o papel mais marcante da sua vida como atriz? Como atriz, eu acho que foi minha primeira novela. Mais marcante pra mim, né? Eu não sei para as pessoas que assistiram. Para as pessoas, eu, geralmente, é Pequetita de Cabocla, quando mais falam pra mim, né? Mas o meu papel que eu mais, assim, me identifiquei e foi muito especial foi minha primeira novela, que se chamava Esperança. Eu fazia uma personagem de comédia, que eu adoro, chamava Isabelinha, e se passava em 1932. Então, foi minha primeira experiência em televisão. Né? E a televisão, ela tem uma coisa muito gostosa, porque a gente vive a história daquele personagem descobrindo aos pouquinhos, né? Vão chegando os capítulos, a gente vai vendo para onde ele vai. Então, foi muito gostoso também. Eu já tinha me formado em teatro, então estava mais tranquila, um pouquinho, né? Porque muito tranquila a gente não fica, né? Ainda mais no primeiro trabalho.
E também teve uma coisa muito gostosa de pesquisa, que para fazer essa personagem, ela era uma mocinha de 1932. Eu comecei a pesquisar, né, formas de trazer um universo, porque assim, era sobrinha da dona da pensão. Então ela não tinha um grande conflito inicial. E aí eu comecei a estudar e descobri que a Zélia Gattai, vou trazer ele, se vocês não conhecem, vocês vão conhecer. Ela era jovem em 1932 e ela falava muito sobre a juventude, né? Tem o livro Anarquistas Graças a Deus, que contava muito. Então eu comecei a estudar muito também, né? E criar no meu universo particular que aquela personagem era muito parecida com a Zélia, né? E foi muito legal, porque daí ela cresceu, se desenvolveu na história. Depois ela até casou no último capítulo. Então foi muito gostoso e muito marcante para mim. Aprendi muita coisa nessa primeira novela. Aproveita. Aproveita. Se eu estiver falando um pouco, vocês me avisem. Você já tem algum trabalho novo chegando por aí? Pode contar um pouquinho pra gente? Ou dar uma dica, um spoiler? Posso contar, claro. Olha, essas coisas acontecem. Quando a gente faz muita coisa, né? Faz tipo novela, filme. Às vezes tem um período que a gente fica tranquilão em casa. Daqui a pouco que acontece? Vem tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, para outubro agora tem a estreia da minha peça, que é a Salada de Fábulas. Vai estrear dia 17, 18 de outubro. Acho que é essa data. Depois eu passo direitinho para vocês. Que vai estrear no Shopping da Gávea, no Vanucci. E tô começando a preparação da nova novela das 6, junto com a preparação de Farofeiros 3. Então agora começou a tumultuar, né? Mas a gente vai ajeitando aqui, ajeitando ali, né? Pra conseguir fazer tudo. E tenho sorte que as datas de viagem da novela não coincidem com as datas de viagem do filme. Então contando sempre um pouquinho com a sorte também, né? Vou conseguindo me organizar. E, por enquanto, é isso. Não sei se tem mais algum projeto. Acho que não dá nem tempo de pensar do projeto agora, né? Tá. Eu tenho sim mais um projeto. Qual? Eu tenho um projeto novíssimo para falar para vocês. Eu sempre escrevi teatro, né? Só que agora eu tô com projetos para televisão. Então, eu tô nesse momento começando. Eu já tô com o pitch pronto, tô começando a apresentar para alguns streams também para televisão. Então, aí daqui a pouco, se Deus quiser, vou estar com muita novidade para contar. Ai, que legal! Legal, né? É um projeto adulto, esse não é infantil. Eu tenho alguns infantis que estão também já, né, na fila, que eu tô transformando em livro. Mas esse de série é adulto. Tá bom, então. Tá preparadinho aí no forninho. Qual é o conselho ou mensagem que a senhora daria para crianças que pensam em atuar nos palcos, né, no teatro? Primeiro, entender o que é a profissão do ator. Porque como hoje em dia a gente tem muitos meios de comunicação, né? A gente tem o podcast, tem o TikTok, tem as redes sociais, né? Então, todo mundo pode produzir, né? Nem sempre está produzindo como ator. Às vezes está produzindo ali como um influencer, ou então como um apresentador. Então, é muito importante entender, e essa dica também vai para os papais, né? Quando eles pedem para fazer... entender. É legal que faça um curso, de repente, antes de começar, vai na agência e tal, faz um curso rapidinho para entender o quanto a gente tem que estudar, o quanto a gente tem que se dedicar, né? Por exemplo, quando vocês estão em cartaz, quando a gente está em cartaz, a gente não tem final de semana livre, né? Então, se eu estiver em cartaz em junho, às vezes eu vou perder ali uma festinha junina da escola, né? Então, é uma profissão que ela é muito legal, ela é muito divertida, mas ela é de muito compromisso, né? Quando eu falo assim, minha peça, né, tem 18 atores. Então, se a gente vai ter um ensaio e um ator falta, ele quebra a engrenagem. Porque não basta eu saber meu texto, eu tenho que saber meu texto, a sua deixa, onde é que eu me coloco no palco, qual é o meu lugar na coreografia. Então, é uma profissão que é muito gostosa, mas que precisa muito, 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 muito desse comprometimento. E quando a gente vê a novela, né, quando a gente assiste o teatro, tal, dá a impressão que é leve, que é divertido, né? E é leve, sim, é divertido, e é gostoso. Mas tem esse lado todo que é sério. Então, a primeira coisa é entender o que é a profissão, para entender se é isso mesmo que você quer, né? Porque se essa é a sua vontade, eu te garanto que você vai ser feliz até ficar velhinho. Porque isso eu vivencio o tempo todo com vocês que têm certeza do que querem, né? Eu nunca vi um ator chegar, por exemplo, numa novela e falar... Pelo menos criança, eu nunca vi,
hoje eu não queria, tô cansado. Eles sempre chegam muito felizes, muito animados, né? Porque eles tinham certeza do que eles queriam. Então, se tiver que acordar às 6 da manhã no domingo para fazer uma cena, né? Quando o sol tá nascendo, eles vão felizes, né? Então, acho que a primeira coisa muito importante é essa, entender, né, o que é a profissão. E num curso breve, né, para os pais experimentarem é muito bom, né? Porque eles já vão ter ali uma noção sem estar tão, né, preso ainda num trabalho. Porque depois que você entrou num filme, entrou numa novela, aí tem que ir até o final, né? Não dá pra chegar... Eu passei pra fazer um papel numa novela que eu vou gravar 8 meses. Cheguei no 3º mês e falei, não tô muito afim. Não dá, né? A gente ali vai ter que seguir até o final. Então, esses cursos breves são ótimos para experimentar. E eu tenho uma amiga que a filha dela queria fazer balé, era pequenininha. E ela falou assim, mãe, eu quero fazer balé, eu quero fazer balé. E a mãe foi lá, inscreveu na escola de balé, comprou a sapatilha, o colã, a fitinha, arrumou tudo. E a menininha foi lá na terça-feira e fez aula de balé. Na quinta-feira, a mãe chegou e falou, vamos pro balé, filha? Ela falou, não vou não. Mas você não falou que iria fazer? Ela, então, já fiz. Entendeu? Então, que os pais também entendam, né, qual é a vontade, né, dessa criança, né? Então, acho que é essa a dica. Foi boa? Agora A gente vai para um quadro que é mais ou menos um bate-bola. é o Luz Câmera Responde. A gente vai fazer umas perguntinhas pra você. Você tem que responder bem rapidinho. Bem rapidinho. Mas antes, bota o nome do quadro na tela. Sim. Aí, Vamos lá. são respostas curtas com respostas rápidas. Tá, é um bate-bola. Vou prestar bastante atenção. Vamos lá. Ensaio presencial online. Presencial. Um conselho rápido que todo ator deveria ouvir. Presta atenção se você tá feliz com o que você tá fazendo o tempo todo. Porque você tem que estar. Teatro ou TV? Oh, Difícil. Só pode escolher um. Ovo de Páscoa ou chocolate ao leite Nestlé? Não tem. Né? Filho mais velho e filho mais novo. Não dá. Não dá pra escolher, dá. não dá. Não dá. Então essa resposta a gente bota nulo. Deixei em branco. Uma dica rápida pra decorar texto. É difícil dar uma dica rápida para decorar texto, mas eu vou tentar. Decorar texto, lê em voz alta, não decora só pensando, sempre falando, articulando e... Posso falar mais um pouquinho? Pode. E procura qual é o seu mecanismo. Como eu digo assim, tem milhões de formas de se fazer, mas a gente tem que se observar. Então, por exemplo, uma coisa que funciona muito é a associação de ideias. Então, ontem, por exemplo, tinha um texto que falava... chata de galocha, eu sou o xodó. Como é que eu penso? Eu falei do galocha, eu já penso do xodó, entendeu? É uma associação doida. O CH com o X. Então, só que a nossa cabeça é muito rápida no pensamento. Então, às vezes eu coloco assim, ou associação de som, ou de imagem. Eu vou tentando sempre fazer essas associações. Por mais biruta que elas pareçam, elas sempre funcionam. Um exercício de preparação que você mais gosta de aplicar. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto muito da construção do personagem. Quando a gente coloca assim, na primeira leitura do material que a gente tem, quais são as características principais desse personagem. E aí a gente vai junto buscando onde é que a gente pode aperfeiçoar, buscar fontes de... Ai, não dá pra ser rápido, né? Fontes de pesquisa, o que a gente pode acrescentar. Porque quando a gente está criando, eu falo que a gente tem o balaio da criação. Imagina um cestão assim, ó. E aí, tudo que a gente jogar ali vai ajudar. Às vezes você pensa assim, nossa, esse meu personagem, ele é ágil, ele é ativo, ele é vibrante. Poderia ser um coelhinho? Poderia. Já traz um coelhinho, já joga ali. Sabe? A gente vai trazendo. E assim, o nosso trabalho, ele é muito abstrato. Então, tudo que parece que não funciona, quando a gente junta tudo ali, vai funcionar. Improviso ou cena ensaiada? Pra mim? É. Improviso, adoro improviso. Também. 2. Vamos fazer. Eu também. Vamos fazer um improviso. Vamos. Bora. No finalzinho a gente faz, tá? Vamos fazer. Bora. Uma novela, peça ou filme que você gostaria de ter participado. Ó, vou lá longe, hein? Tem um filme que chama Lado a Lado. E, gente, é sonho demais, hein? Eu queria fazer o personagem da Meryl Streep. Esse filme é muito lindo, muito tocante, muito profundo. E eu amo a Meryl Streep. Amo demais. Vamos, então. Vamos fazer? Vamos. Vamos tentar, bora. Aqui, já falei. Adaptação brasileira. É isso aí. Personagem dos sonhos. Herói, vilão ou cômico? Cômico. Eu amo trabalhar com comédia. Pode ser um vilão tá. cômico, melhor ainda. Então chegou o momento mais encerramento. triste. É muito triste. Muito triste. Teve uma entrevista que o nosso convidado chorou. Então,
Vamos trocar de tela de novo. Aí, trocou. Chegou o pior momento. O encerramento. O encerramento. Mas depois do encerramento vai ter um momento feliz, que é um momento de improviso. Oba. Oba! Então vamos lá. Agradeço demais a colaboração de vocês. Agradeço demais a sua presença aqui, tá bom? E espero que estejamos aqui mais vezes juntos, né, tia? Com certeza. Então, dá um recadinho, ativa o sininho, se inscreva no canal, deixa o like e comenta. fica ligadinho. E comenta. Manda pra periquito, papagaio, cão, cachorro, mãe, tia, Mãe, tio. tia, a todo família mundo, toda. Família inteira. E compartilha, né? E compartilha, claro. Salva, republica, não sei o que vai acontecer. Republica, só vai. Segue no seu coração, segue seu instinto. Mas faça tudo, pelo amor de Deus. Então vamos lá pra batalha de improvisos. Tia Lili, a senhora já deu muitas dicas pra baixinhos, né? Porque a senhora é preparadora de baixinhos, como a Xuxa Rainha, a senhora é preparadora. Então, eu fiquei sabendo que também existe e que a senhora criou um curso para mães que querem também ajudar os filhos no momento em que eles estão com alguma dúvida. Fala sobre esse projeto que a senhora fez. Igor, o que acontece? Eu, quando comecei a fazer preparação de elenco, né, eu convivo muito com as famílias, né? Com os papais, com as mamães, com os avós, né? Com quem está ali acompanhando. Então, sempre vinham muitas perguntas também, porque quando a gente chega no set, né? Quem já cresceu no set entende tudo que está acontecendo. Para quem está chegando é tudo muito novo, né? Então, às vezes tem um banco, mas o banco não é para sentar, porque é um banco, né, de cenário, né? E aí o que acontece? Durante todo esse tempo que eu venho preparando, eu vim anotando as perguntas que me faziam, né? Algumas eram repetidas, né? Então fui anotando. E aí eu comecei a juntar essas perguntas e coloquei em setores, né? Então o curso se chama Mãe, Quero Ser Ator Mirim. A primeira parte dele é todas das perguntas que me fazem antes do filho começar. Então, assim, como é que a gente começa? Começa por escola ou começa por uma agência? Vai ser um ambiente saudável para ele? Tem perigo de ficar, né, com algum problema de autoestima? Então, todas as perguntas do antes, né, eu preparei na primeira parte do curso. Aí, fui para a segunda, que é quando começa. Então, assim, como é que eu leio um roteiro? Por exemplo, quando chega um roteiro de gravação, né? Tem os macetes ali, né? Que a gente sabe até que horas vai. Se a gente está numa externa, né? Que é diurna, a gente sabe que não pode passar das 18, né? Sim. Então, eu fui colocando, assim, tudo que a gente só aprende ali fazendo mesmo. Como ler o roteiro, como separar, como decupar os capítulos, né? Como organizar para que o filho possa estudar. Algumas questões de logística mesmo. Então, por exemplo, eu tenho os objetos de arte. O que eu devo fazer com os objetos de arte quando termina, né, a nossa gravação? Então, quando você chega no set, vamos supor que aqui fosse o nosso set, né? Chegar no nosso objeto de cena. Antes da gente sair do set, a gente deixa tudo no lugar ou entrega na mão do nosso colega contra-regra. Porque se eu pego um objeto e levo para o camarim, o meu colega da contra-regra só pode ir embora depois que guardar tudo. Trancar lá naquele móvelzinho de vidro, né? Então, a gente está dificultando sem querer a vida de um colega. Por exemplo, a gente sai de uma gravação, aconteceu uma vez em Éramos 6, a gente saiu e aquele dia uma das nossas colegas camareiras, né, era aniversário da filha. Então, ali, quando eu falei que do lado da produção a gente descobre coisas que quando a gente está como ator não percebe, né? A gente estava ali vivenciando, né? Que ela estava ali ansiosa, né? Para voltar para casa e tal. Quando acabou a gravação, era uma sexta-feira. Naturalmente, as crianças foram querer lanchar, entendeu? Como eu estava observando aquilo tudo, eu falei, vamos tirar nosso figurino, que daí a nossa colega camareira vai poder ir embora, e aí a gente lancha. A gente, às vezes, como ator, não percebe isso, e nem faz por mal de forma nenhuma, né? Mas, às vezes, a gente pode estar ali na engrenagem, como eu digo, né? Não causando um incômodo, porque eles vão sempre esperar na maior educação, na maior gentileza, porque nossos colegas são incríveis, né? Mas a gente pode ser mais funcional. Então, tudo isso, né? Por exemplo, tô com meu figurino, aí as crianças gostam muito de pedir açaí. Então, coloco o roupãozinho, ou então coloco o bumbum para trás, a boquinha para frente, né? Então, eu vou sempre trazendo essas questões todas as vezes, em todas as novelas, eu converso com os responsáveis. Então, coloquei tudo ali no curso, que é uma forma de mais pessoas, né, poderem ter acesso. É um curso da Hotmart, aqueles que é gravado. Acho que tem uns 300 vídeos, sabia? 280 e poucos vídeos que eu coloquei. Inclusive, minha mãe faz curso no Hotmart de marketing. Né? Ah, que legal.
Aham. E uma das coisas que eu acho muito importante, né, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, é que tem uma parte que a gente fala muito sobre a saúde, né, a questão da autoestima, né, da ansiedade, porque quando a gente é ator, adulto e também quando é criança, a gente está sempre sendo testado. Né? Então, assim, eu vou lá para fazer um teste. A gente está sempre hiper exposto. Quando o ator está em cena, todas as câmeras estão para onde? Pro ator. Todos os microfones, todos os olhares, tá todo mundo, né? Olhando Então, pro ator. o foco é o total, ator. né? E eu digo que o teatro, ele pode e deve deixar a gente muito mais saudável, muito mais feliz, principalmente numa geração que a gente tem de filhos únicos, né? Que a gente tem pouco Sim. convívio, das escolas que estão correndo muito porque tem que entregar matéria, porque todo mundo tem que passar no Enem, né? Então, agora, né, que vocês estão sem telefone, tem aquele momento de conviver no recreio, que é maravilhoso. Então, ali no teatro, a gente vai falar muito sobre convivência, sobre frustrações que são, né, necessárias, mas ali tratadas com muito carinho. Quando você quer pegar um personagem, mas você pega o outro, né? Então, essas questões, a ideia é que o teatro ele complemente para tornar vocês cada vez mais seguros, mais fortes, mais felizes e com a autoestima lá em cima, que é onde tem que estar, porque são todos maravilhosos, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes uma ansiedade que os pais estão ali da criança passar, né? Alguma coisa assim, isso tudo passa. Porque a gente é esponjinha, né, de quem está ali perto. Então, que é muito importante manter sempre no lugar da diversão, né, para que seja tudo muito leve. E ficar muito atento, porque da mesma forma que a gente está trabalhando sempre com as nossas emoções, né? A gente pode cuidar para levantar, a gente também pode, num momento de distração, deixar cair. Então, que os pais fiquem sempre muito atentos a isso, que o mais importante de tudo é que seja um lugar feliz, de diversão, que quando a gente está contente, todo mundo gosta de assistir a gente. Né? E ficar muito atento, que a gente tem, né, uma geração de crianças e adolescentes, né, que a gente tem que cuidar com muito, muito carinho do emocional de vocês, né? Com muito acolhimento, muito amor e muita atenção. Claro. Achou que ia falar pouco, ó, tá vendo? Não pode não. E agora chegou o momento de improviso, acabando a nossa entrevista de hoje. E agora a gente vai fazer um improviso. Peraí. Tá. Recebi uma mensagem da produção falando que o improviso vai ser lá no Teatro do Moral da História. Então vamos correndo pra lá pra fazer esse improviso maravilhoso. vamos. Com certeza, que a gente adora um palco, né? Só que o tema vai ser aqui. E a gente vai perguntar pra quem? Deixa eu ver. Um Sim. tema. A gente vai perguntar para uma das acompanhantes de menor. E aí? Fala um Qual lugar. vai ser o tema? Tema, lugar e o nome dos personagens. Segredo, vou contar só lá. Ih! Então tá bom. Corta. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Fiquem ligadinhos no vídeo, tá? Obrigada, Beijo. pessoal. Tchau, gente. Obrigada pelo convite, seus lindos.